impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, invejas, iras, pelejas, dissensões, facções. Versículo 21. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21, irmãos. Só a primeira parte aqui está escrito aí. 1, 2, 3. Invejas. Dentro da lista da obra da carne, você vê que não é fruto, são obras. Fruta do Espírito, as obras são da carne. Está aí a palavrinha inveja. Esses são pecados ocultos, pecados que nós conseguimos esconder muito bem, mas que são tão graves como qualquer outro pecado. Senhor, te agradecemos nesta noite pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que vieram para escutar a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar ao coração dos teus filhos, e não somente ministrar, ó Deus, mas que nós venhamos, Senhor, tomar atitude, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações e aplicar a tua palavra à nossa vida. Isso é o mais importante, Pai. Por isso, nesta noite, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje nós falamos sobre o egoísmo, depois falamos sobre o pecado de omissão, depois falamos sobre o pecado de ingratidão, e hoje nós vamos falar sobre o pecado de inveja. Sempre estou dizendo para os irmãos aqui que para Deus não existe pecadinho e pecadão, existem pecados para a morte, isso a gente sabe. Mas em relação ao pecado, todos é a mesma coisa. Vi a comparação aqui no começo sobre uma corrente, né, que é feita de elo. Se um elo desse se rompe, por mais forte que seja a corrente, todos os demais se põem a perder. Esses pecados que nós denominamos, todavia Deus ainda chama pecado, é porque a gente tem o costume de tropeçar, não em coisas grandes, a gente tropeça em coisas pequenas. E muitas vezes as coisas pequenas são as que nós ignoramos, e nós não podemos ignorar esses pequenos pecados que dá para ocultar eles. Dá para a gente disfarçar atrás de uma máscara. Por exemplo, quando você encontra alguém que você odeia, vamos falar também sobre o pecado de ódio e ira, você tem a possibilidade de mudar a cara, de fingir que vai bem com ele, né? Quando você tem algum pecado oculto, você consegue disfarçar e até esconder, sendo que pecados que são públicos, é transparente, todos sabem quem é uma prostituta, de um ladrão, de um drogado. Aí está um drogado, aí está um bêbado, porque as suas atitudes demonstram quem ele é. Mas isso não significa, não deixe o livro ficar andando aí. Fecha a porta para eu não ficar de cá, senão me atrapalha. Isso, fecha aí, se quiser dar a volta por lá. Obrigado. Então, irmãos, a gente vê as atitudes do pecado das pessoas, a gente aponta e diz, está. E outros pecados que a gente tem a capacidade de ocultar. Não é porque o meu pecado seja privado, que é menos que o pecado daquele que é explícito, é menor do que o meu é maior ou menor do que o meu. Então tem pecados que são ocultos, que são gravíssimos, assim como os pecados que são públicos, que também são. E hoje nós vamos falar sobre a inveja. E o que é a inveja? Segundo eu coloquei aqui, desgosto pela felicidade alheia, desejo de possuir o que é de outra pessoa. Isso é inveja. Então essas duas moças aí, figura, né? Ainda que você tenha alguma coisa, você fica olhando para o outro e fala assim, a dela é maior, porque a minha é pequenininha, sendo que dela é maior. Né? Isso vai em todos os âmbitos da sociedade, do trabalho, em questão de dinheiro, em questão de intelecto, sempre gera uma certa inveja. Isso é um pecado gravíssimo que a maioria das pessoas assim tem.
Instagram, o Facebook, as redes sociais, parece que maximiza, que as pessoas começam a olhar para outros e começam a se igualar e dizer: ele é tão feliz porque viaja, ele é tão feliz porque tem uma família bonita, ele é tão feliz porque se veste bem, ele é tão feliz porque eu não consigo. Aí começa a invejar as coisas dos outros. Então, o que diz a Bíblia aqui? A definição secular, no dicionário: inveja é um sentimento de desconforto, tristeza ou irritação ao ver alguém possuir algo que você deseja. Isso se chama inveja. Você fica desconfortável, triste com o sucesso alheio. É o desejo de ter o que o outro tem e a frustração por não ter. Muitas vezes vem acompanhada de comparação, competição e baixo autoestima. Aí nós vamos começando a descobrir certas coisas na nossa vida, como ansiedade, depressão, baixa autoestima. São tudo fatores de algo que, por não ser bem tratado, não ser bem resolvido nas nossas vidas, começa a afetar a nossa área emocional. Você começa a se comparar com o outro e de repente você começa a invejar o que o outro tem. Você começa a desejar que o outro tem, se perca, né? Seja desfeito. Isso acontece muito na indústria, né? Você está dentro de uma fábrica ali, que é muito simples. Você quer ver os invejosos? É quando você é promovido, melhora o teu salário, ou a tua família. Quem é que as pessoas realmente têm raiva de você, mano? Quando vê a tua família unida. Às vezes eu coloco no Instagram lá a foto do pai, da mãe, dos filhos, quando ele unido ali conversando. Isso ali mata de inveja as pessoas. Você acha que, como eu fiz 28 anos de casado, 27 anos, aumentando 27. Você acha que muitas pessoas, irmão, não têm inveja disso? Puxa vida, 27 anos eu não consegui ficar 2 anos casado. Eu não consegui ficar 3. Agora imagina se tem 50. Entendeu? Como é que eu vou conseguir isso? Aí você começa a desejar agora a destruição, vamos ter que ser infeliz também, né? Eu perdi o emprego, eu quero que você perda também. Eu lembro de uma história, essa história é uma história interessante, que disse que, isso é uma história, não é nada disso, mas ela também quer dizer que um homem estava dormindo de noite e teve uma revelação. Aí veio um anjo, falou para ele assim: olha, tem uma ordem divina para te dar em dobro, para te dar para você, perdão, tudo o que você desejar. Você pode pedir tudo o que você desejar, mas o negócio é o seguinte: tudo o que você desejar, eu vou dar o dobro para o teu inimigo. Ele falou assim: tudo que eu desejar você vai me dar? Sim. Mas isso tudo que eu desejo você vai dar o dobro para o inimigo? E o inimigo dele era um amigo não, era um vizinho de comércio. Os dois vendiam produtos parecidos. E ele tinha um problema muito com o seu vizinho. Aí ele pensou e falou assim: eu já sei o que é. Arranca um olho meu. Se o inimigo vai ter dobro, então arranca os dois dele. Ou seria, as pessoas estão dispostas a se sacrificar para ver a destruição do outro. Eu perco um olho, mas ele perde os dois. Então a gente fica olhando dentro desse contexto e tem muitas dessas coisas, irmãos, que vai trazendo para nós certos tipos de dificuldades. E nós, como cristãos, muitas vezes, por não sermos ensinados essas coisas, a gente começa a entrar e pensar. Alguns, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio. Eu sempre que alguém vem falando para mim é demônio, é demônio, primeiro você conversa assim: olha, irmão, você tem algum problema na sua infância? Você teve algum problema de abuso na sua infância? Com o teu pai, com a tua mãe? Você tem algum problema na tua vida que não foi bem resolvido? Porque isso não é demônio, são problemas mal resolvidos que depois, com o passar do tempo, que você vai ficando adulto, vai aflorando na tua vida, vai trazendo à tona, porque nada fica escondido, Senhor, uma hora tem que sair. Não é isso que diz a palavra? Nada fica escondido para sempre, uma hora tem que sair. E com o passar do tempo, você vai realmente demonstrando o que está no seu coração.
é ir resolvendo problemas que não foram bem solucionados, e a maioria deles está relacionado com falta de perdão, com convivência. Isso vai aflorando com o partir do tempo. Quantos filhos têm problema com os pais porque o pai dava mais atenção para o irmão do que para ele, valorizava mais um do que o outro? E tem os pais que são descarados, realmente faz isso, valoriza mais um filho do que o outro, dá mais valor para um do que o outro. Isso vai causando um problema. Na infância, a criança não fala nada, parece que ele está sobrelevando, mas no final aquilo ali traz consequências terríveis. Isso vai gerando uma inveja, né? Quantas crianças que eu já conversei, que ele fala, meu pai gosta mais do meu irmão que eu, gostava mais da minha irmã de mim. Isso vai trazendo um problema de inveja tremendo. Então, é o desejo de ter o que o outro tem e a frustração por não ter. Muitas vezes vem acompanhado de comparação, competição e baixa autoestima. O que a Bíblia fala sobre isso? A definição bíblica é, na Bíblia, inveja é um pecado do coração, frequentemente ligado à carne, que gera amargura, contenda e destruição. Olha o que a inveja produz, né? Produz amargura, contenda e destruição. O resumo bíblico é: inveja é lamentar o bem do próximo e desejar para si aquilo que Deus deu ao outro. Agora já estou falando no âmbito espiritual. Então a Bíblia define nesse sentido. A inveja é uma das obras da carne. Vamos ler aí, já lemos na verdade, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. E na galeria ali do fruto das obras da carne, Paulo coloca a inveja. A nossa carne automaticamente ela aprova esse tipo de coisa. Ela começa a brotar, não precisa regar, não precisa plantar, já é da nossa própria natureza. Brotar a inveja faz parte da nossa natureza. É algo que sai do coração humano. Vamos ler lá Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Vamos ler. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro. Da onde? Contaminam o homem. Procedem de dentro do coração. Aí atrás, o meu irmão meu também, aí atrás dentro. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, tá? Bem mais alto, todos nós possamos estudar. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os frutos da avareza, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, sai da onde a inveja? Está no nosso coração, ou seja, faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. A inveja, ela produz no nosso coração. Por isso que eu sempre falo para os irmãos aqui, irmãos, no dia que eu e você nos batizamos, a tua carne não se converteu. A sua carne vai ser pro resto da vida um cadáver morto, para você, até que Cristo transforme o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Até no dia do arrebatamento da igreja, no qual nós seremos transformados. Enquanto isso, nós continuaremos tendo que crucificar as nossas carnes todos o santo dia. E diz que é isso que contamina o homem. Inclusive a própria palavra do Senhor fala também que o que o homem come não é o que o contamina, mas o que sai da boca dele é o que o contamina. No versículo 20, anterior a esse versículo 20 do capítulo 7, você vai ver: o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca dele, porque do coração dele é que sai todo tipo de coisa. Por isso, irmãos, que Jesus, lá no livro de Provérbios, claramente fala: Deus, que sobre todas as coisas guardadas, devemos nós guardar o nosso coração. E das primeiras coisas que Deus pede para nós é: filho meu,
dá-me o teu coração. Por quê? Porque do coração emana a vida. Então, o coração, não estou falando desse órgão que está batendo no nosso interior, estamos falando da base de todos os nossos sentimentos, é o nosso coração. É daí que sai. O que nos ensina a Bíblia sobre a inveja? A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre a inveja. Então, Provérbios capítulo 27, versículo 4, olha a tua Bíblia, me ajuda aí, eu também sei. Vamos lá rapidão aí. Provérbios 27, 4, depois nós vamos ler Provérbios 14, 30, depois vamos ler Salmos 73, 21, Tiago capítulo 3, versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 26. Então, em primeiro lugar, o que nos ensina a Bíblia sobre a inveja? A inveja é um pecado grave e destruidor. Isso não pode haver no seio da igreja. Está na nossa natureza, mas nós temos que aprender a controlar. O que diz aí Provérbios 27, 4? A ira é cruel e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Meu Deus do céu, é algo destrutivo. Fala da raiva, fala do quê? A ira é cruel e a raiva é ultrajante. A ira é cruel e a raiva é ultrajante. Mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Você tem um espírito demoníaco que atua e trabalha. Ele não é um espírito de inveja, não existe espírito. A inveja é algo que nasce no nosso coração, mas ele atua nessa área de inveja. É chamado, antigamente, não sei se hoje ainda chama, mas de repente você sabe, era o famoso olho gordo, lembra? O olho gordo, né? O seca pimenteira. Minha mãe faz isso daí quando vai no... Aquele tipo de pessoa que olha assim. E eu lembro uma vez que uma irmã chegou na casa da minha mãe, e minha mãe tinha uma planta muito bonita lá na área de entrada da casa. E ela olhou assim e falou: "Mas dá essa planta bonita, que planta bonita. Mas irmão, não posso dar, eu ganhei também. Eu posso conseguir outra para a senhora. Não, mas eu queria essa planta bonita." Irmão, outro dia a planta estava murcha e morreu. Olha o olho gordo. Como é que é terrível o negócio, né? O olho de coruja. Então, quem poderá se conter diante da inveja? Então, a inveja é um pecado grave e destruidor. Segundo lugar, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Se uma pessoa invejosa, ela vive podre por dentro. Por isso que vem, não é a causa, tá, irmão? Estou dizendo só por isso. Mas vem a ansiedade, vem o estresse, vem o materialismo, vem a ansiedade, vem a depressão. Não é somente a causa, mas ela também causa essas coisas. Aí você fica olhando que é terrível a inveja. O que diz mais a Bíblia? Salmos 73, versículo 21. Assim o meu coração se azedou e cinco picadas nos meus pés. Continue, Pedro. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Aí fala sobre Asaf. Asaf foi um levita que tocava e cantava diante do rei, né? Diante do rei Davi. E um dia, ele olhando a prosperidade dos ímpios, ele coloca no seu coração e fala assim: o que adiantou eu andar em santidade? O que adiantou eu guardar os meus pés, os meus lábios da maldade? O que adiantou eu colocar minha vida no altar? Sendo que o ímpio prospera. E eu aqui, o que estou ganhando com isso? E diz que até que ele entrou no templo, quando ele entrou no templo, ele começou a entender, porque Deus revelou para ele: os pés dele estão em um lugar de lodo, que vai resvalar uma hora ou outra. E ele começou a entender que bruto eu sou, né? Tive inveja do ímpio, tive inveja da prosperidade dos ímpios, e não vi que estou sentado na mesa do rei, comendo com o rei, vivendo no palácio do rei, andando com o rei, na presença do rei. Você não tem que ter inveja de ninguém, irmão. Amém.
tem inveja de você, e não você inveja do mundo. Por isso que o cristão ele tem que viver uma vida do nível que Deus quer que nós vivamos. Por isso que na outra aula passada nós falamos sobre a gratidão, e falamos sobre a ingratidão, que causa a ingratidão causa todas essas coisas. Então, a inveja é um pecado grave e destruidor, é um mal progressivo, ele vai crescendo, se não for tratado, ele vai em aumento. Terceiro lugar, é um sentimento oculto, está escondido lá dentro. Podemos disfarçar a inveja, né? Quarto lugar, é perigoso e contagiante. Ele é perigoso e ao mesmo tempo é contagiante. Tiago capítulo 3, versículo 16, o que diz lá? Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a obra do mal. Olha o que diz a palavra. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a obra do mal. Você traz problema, atrai demônio, traz confusão, contenda. Aonde tem inveja, começa a acontecer todo tipo de desgraça. E o que tem de pessoas invejosas, por isso, queridos, nesta noite, nós temos que guardar o nosso coração, para que espíritos demoníacos não aproveitem dessa situação e comecem a causar problema dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, na universidade, na própria igreja. Nós temos que estar atentos a isso, porque se é um pecado, nós temos que entender que temos que batalhar contra ele. Quinto lugar, o que nos ensina a Bíblia sobre a inveja? É um fator contencioso, pernicioso, que leva a contendas, a intrigas, a briga. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 26, que está escrito aí. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aí depois eu vou entrar na frente para tratar um pouquinho desse assunto rapidamente aqui, né? O que Paulo está falando para os irmãos de Gálatas? Você está invejando o outro, você está contendendo com o outro, não precisa, né? Não precisa. Deus tem dons e talentos para todos. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um porquê, todos nós somos funcionais dentro da casa do Senhor. Nenhum de nós estamos aqui de uma forma passiva, a não ser que você queira, mas todos nós fomos chamados para trabalhar na vinha do Senhor, e cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um chamado, e o inimigo vai fazer de tudo para que. Quantos irmãos aqui já falaram para mim, pastor, e muitas vezes nem é. Pastor, eu fui cantar, aí o irmão olhou torto para mim. Mas cuidado, irmão, já tem um olho torto dentro. Não é que ele olhou torto, o olho dele é torto. Porque eu estava ali, pastor, e o irmão passou por mim e não me saudou. Então, essas coisas, o que acontece? Começa a haver um problema. Porque você canta ruim, porque você não canta bem, porque você ensina ruim, porque você ensina ruim, porque você ensina bem. Fulano é melhor do que você. A gente tem essa tendência de eu não faço, então eu não quero que ninguém faça, então eu vou criticar para ele parar de fazer. Entende? Eu não faço e também não quero que ele faça. Eu sempre digo para os irmãos lideranças da igreja: a árvore que não tem fruto, irmão, não leva pedrada. Você quer levar pedrada? Começa a fazer alguma coisa para Deus. Enquanto você não faz nada, ninguém está nem aí com você, nem o diabo se preocupa com você. Mas começa a fazer alguma coisinha para você ver. Aí já vem um dedão apontando você, que você não fez bem, que aquilo ali, que você errou ali, que você errou ali. Tem gente preocupada quando você erra o português na igreja. Errou, não era R, era S. Você é professor de português para ficar? Porque o irmão canta ruim. Acaso você foi chamado para ser jurado de... Como é que chama aquele? The Voice? Você não é jurado de voz, você não é professor de inglês, você não é professor de português, você é um que está aqui juntamente com todos a serviço do Rei de Deus. Amém. Quem não faz gosta de criticar quem faz. E se você está fazendo, está sofrendo. E quantas pessoas abandonaram porque dizem, e o invejoso ele tem essa manha, irmão.
de estragar o teu sonho, de estragar o teu projeto. Ele consegue fazer isso. Ô, Eliel, coloca um de cada lado. Você já me coloca um de cada lado. Isso aí. Aí, olha, estou pertinho do ouvido desse você. Glória a Deus. Eu não tenho problema com criança, viu, irmão? Problema nenhum. Só que a gente não pode deixar isso falando mais alto que a gente. Bom, vamos lá. Então, isso é o que a Bíblia diz sobre a inveja. Personagens bíblicos que caíram na inveja. Vamos ver. Então a gente vê Caim invejou a aceitação de Deus sobre Abel. Vocês lembram da história de Caim e Abel? Trouxe um altar, Abel, com aquilo que Deus havia ordenado que fizesse. Cordeiro, sacrificou o cordeiro sobre o altar. Deus aceitou porque era o correto. Aí veio Caim, sabendo que o que Deus queria, sacrifício, era o cordeiro. Veio e trouxe o melhor do campo. Trouxe o melhor do campo, diz a palavra. Só que o melhor do campo não era o que Deus tinha mandado. Deus não tem que aceitar o melhor seu se não está dentro daquilo que Ele já pediu que você fizesse. Então o problema de Caim não foi uma qualidade do produto, não foi um produto estragado, não foi o pior dos produtos, não, foi um produto bom, o melhor que Ele tinha, Ele trouxe. Só que o Senhor tinha estabelecido que sacrifício seria feito com cordeiro, já simbolizando o Filho de Deus. Então ele veio, disse que Deus aceitou o de Abel e rejeitou o dele. E quando Deus rejeitou o dele, aí subiu a inveja no coração de Caim. Vem a inveja, né? E o próprio Senhor vem e chama a atenção dele. Falou: Caim, se tu não tivesse procedido bem, acaso também o teu sacrifício não teria sido aceito? Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Alguns personagens mais. Os irmãos de José. Lembra dos irmãos de José? Invejaram o amor do pai e o dom profético de José. O pai amava José. E por que o pai amava José? Porque José era um filho que se deixava ser amado. Era um filho que se deixava ser abraçado. Era um filho que se deixava ser querido. Era um filho obediente. Era um filho que estava perto do pai. Era um filho que obedecia à mãe. Era um filho que estava ali obedecendo ao Senhor. E o pai o amava porque ele amava o pai. Porque muitas vezes a gente quer o amor de Deus, mas a gente não quer amar Deus como Ele tem que ser amado. A gente quer o amor de alguém, mas Ele não ama as pessoas. A regra de ouro é essa: se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça você primeiro a Ele. Essa é a regra. Então diz que ele sente uma inveja tremenda de José, porque José era amado pelo pai e ao mesmo tempo tinha visões proféticas. Quando você começa a ter revelações e sonhos, não conte para qualquer pessoa, irmão. Tem gente que não realizou ainda e fica contando para todo mundo. Não conte. O que tem de invejoso fazendo macumba para não dar certo as coisas na tua vida, você nem imagina. E não são pessoas que estão longe, não, são as pessoas que estão perto de você. A Bíblia fala que os piores inimigos do homem não são aqueles que estão na rua, são aqueles que estão dentro da própria casa dele. E a palavra fala que o profeta que é profeta, ele não tem honra dentro da sua própria casa. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente compre os nossos sonhos. Foi o que aconteceu com José, despertou inveja. Afinal, a gente já sabe o que aconteceu, graças a Deus, que Deus reverteu o mal para bem. Ainda bem, irmão, que ainda o mal feito, Deus permitiu que o mal seja feito para nós. Deus tem capacidade de fazer que o mal que foi feito para nós se torne para bem. Foi isso que o próprio José falou para os irmãos dele, quando ele já tinha sido, exaltado como rei, estava lá como governador. Aí os irmãos dele vêm, ele se revela aos irmãos, e os irmãos falam assim: agora ele vai nos mandar matar, porque agora ele é todo poderoso, e nós vamos. Aí ele chega nos irmãos depois, revela-se aos irmãos e fala assim: não se preocupem, o mal que vocês fizeram para mim, o Senhor fez que esse mal se tornasse em bem. Olha que coisa linda, como é que é Deus. Deus tem o poder de transformar mal em bem. Saul, 1 Samuel capítulo 18, invejou Davi por causa do sucesso da aprovação do povo. Lembra aquelas mulheres que cantavam: Saul matou o vinho, mas Davi matou os seus 10 mil. Aquilo ali foi subindo uma inveja no coração. Como é que para o rei dá 1000 e para Davi dá 10 mil? Está errado isso. A tal ponto, meu, que Saul
ele deixava o reino inteiro desprotegido para ir correr atrás de Davi nas montanhas. Inclusive Davi falava assim: "Ei, quem sou eu? Eu sou uma pulga. O senhor fica perseguindo uma pulga. Quem sou eu diante de você, ó rei?" Mas a inveja fazia ele fazer essas coisas, né? A tal ponto de esquecer a sua posição de rei, de homem de Deus, que até então era, e começar a perder essas coisas por causa do sucesso de Davi. Mateus capítulo 27, versículo 18, você vai ver lá os fariseus que entregaram a Jesus. Eles entregaram a Jesus por causa de quê? Por causa da inveja. Que a oração deles não resultava em nada, o que eles ensinavam para o povo terminava em nada, e a oração de Jesus tinha resposta. Jesus estendia as mãos e as pessoas eram curadas. Jesus entrava na casa dos pobres. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus libertava os cativos, como foi o caso de Gadareno. Jesus limpava os leprosos, como foi a caso daqueles 10 que foram limpos. Jesus era poderoso em palavras e em feitos, e o Espírito Santo estava sobre eles, e eles começavam a olhar e sentiram inveja de Jesus. Quem esse carpinteiro pensa que é? A mesma coisa a gente vê lá no livro de Neemias. Você vê Neemias ali reconstruindo os muros, pede ajuda para o rei dá o suporte, ordena que ele vá, faz dele governador daquele povo que estava voltando do cativeiro da Babilônia para recomeçar novamente a cidade de Jerusalém, levantar os muros, e diz que levantou lá no meio deles Tobias e Sambalate e Gersem, eram 4 na verdade, e os árabes, levantou 4 ali, e esses 4, a primeira estratégia do invejoso é o seguinte: ele começa a te menosprezar. Não, esse aí é um pouco, vai conseguir levantar o muro? Coitado, isso aí não consegue. Só que o coitado continuou trabalhando e o muro foi se erguendo. Segunda estratégia, começaram a zombar agora. Sabe uma coisa? Ainda que eles levantem uma raposa passar por perto, vai derrubar ele. E os coitados continuaram. Olha, invejoso. Não está dando certo a estratégia. Segunda estratégia, vamos convidar eles para uma reunião à parte, e nessa reunião nós destruímos ele. Qual a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e não posso estar com vocês. Glória a Deus. Quarta estratégia, começou a desanimar o povo. Entende? Contendas, contenções. Então, a inveja, ela produz coisas terríveis. Por isso, irmão, nós temos que estar preparados para guardar o nosso coração da inveja e também preparados quando as pessoas começarem a nos invejar. Porque senão ela te trava, ela te para. E quantos ministérios pararam por causa de inveja? Por causa de palavras. Você não foi chamado para isso. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você é isso. Você gagueja muito quando você fala muito baixo, você grita muito, você erra o português, você é aquilo. Irmão, ninguém começa por cima, todo mundo começa por baixo. Eu sempre falo para o meu filho, Valentim: rapaz, a gente não. Pai, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer. Ninguém nasceu sabendo, varão. Todos nós aprendemos fazendo. Como que eu conheço o meu dom? Como que eu sei qual é o meu talento? Fazendo. Se eu não faço, eu não vou. Então, qual é a estratégia do inimigo? Acompanhe-me aqui, irmão. Primeiro, o inimigo vai fazer de tudo para você não fazer. Vai começar a te menosprezar. Você não é ninguém. Aí você rompe essa barreira e começa a fazer. Aí ele vai começar a zombar de você agora. Você faz errado. Você não está fazendo certo. Né? Aí se você rompe essa barreira, ele vai começar agora a chamar você para reuniões e dizer: não, o que você está ensinando não é bem assim, assim você tem que fazer. Então, o que nós temos que entender? Que temos que romper isso, porque uma vez que se rompe isso, os projetos de Deus são realizados através das nossas vidas. E quantas vezes o inimigo parou muitas pessoas por causa disso? Isso, aquilo. Mas o Senhor que te chamou, Ele não erra na sua escolha. O Senhor não erra no seu chamado. Ele é certo naquilo que faz. E se você manter firme, o muro
terminará no tempo que Deus determinou através da sua vida. Então, isso tudo aqui são pessoas que tentaram parar um projeto por causa da inveja. A inveja no âmbito espiritual. Daí nós vamos terminando por aqui. Falar um pouquinho da igreja de Coríntios, da Taia Mirão, foi o que nós lemos ali. Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Primeiro abra aí 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 12 e 20. O problema da igreja de Coríntios. Vamos lá. E ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? O que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios? O problema da igreja de Coríntios é que a gente conhece que tudo fluía muito na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios fluía a batismo do Espírito Santo, fluía os novos dons do Espírito, fluía a poder, mas só que era uma igreja carnal demais. E um dos problemas da igreja de Coríntios era a inveja. E a inveja era no âmbito espiritual. É que o irmão Carlinhos tem um dom de profecia. Então ele profetiza assim, e o meu é um dom de intercessão, não aparece. É que o dom do irmão Alexandre é revelação, o negócio é forte. Mas o meu dom é o dom de generosidade, não aparece. É o que o dom da pastora é o dom da palavra. Mas o meu é o dom da ajuda, não aparece. Então começava a ter inveja do outro. Aí aquele que não tinha dom de profecia ficava querendo profetizar também, porque o outro profetiza. Eu como tenho o dom de orar ou de interceder, e o outro tem dom da fé, de revelação, de milagres, e eu não apareço. Eu sempre estou falando para os irmãos assim, é que nem rede de esgoto e água. Você nunca vê e ninguém se preocupa com rede de esgoto com água. Até que entope, até que o cano quebra. Aí você, puxa, ficar sem tomar banho hoje, não pode usar o banheiro. Aí todo mundo corre. Ninguém fica tirando foto da encanação ou tubulação do esgoto de uma casa que está sendo construída. Ninguém fica tirando foto dos canos que estão sendo colocados debaixo da terra. Ninguém fica tirando foto de alicerce. Todo mundo tira foto de fachada. A fachada é o que importa, tira foto da fachada. Até que se perfura um cano, até que se tapa o esgoto, aí todo mundo vê a importância dele. Foi pregado aqui pelo pregador que nós trouxemos outro dia, e ele falou realmente sobre isso. E o Iriel também pregou aqui no domingo passado. Aqueles que estão por detrás, aqueles que não são citados, mas que são importantes, aqueles que levam cartas, aqueles que oram, aqueles que intercedem de madrugada, aqueles que clamam em silêncio que ninguém vê, mas ele está carregando água, ele está mantendo a chama do candeeiro aceso, ele está mantendo a chama do altar aceso, porque se não tiver alguém para colocar lenha, para colocar óleo, o fogo vai se apagar. Então não é porque não é iminente que você faz na casa do Senhor que não seja importante. E sem esse, a grande roda que a igreja não gira. É como uma catraca com vários dentes, e cada um tem uma função. Eu sempre vejo essas correntes ou catracas de bicicletas de corrida, tem várias catracas, pequenininha e vai crescendo. Assim também é o câmbio do carro. O carro jamais vai conseguir sair em quarta e quinta, irmão. Não tem carro que sai em quarta e quinta, porque a quarta e quinta são marchas de velocidade, a primeira e a segunda são marchas de força. Mas para que chegue na quinta, que está em alta velocidade, precisou primeiro alguém pequenininho empurrar a roda. Vocês estão me entendendo nesta noite, irmão? Então dentro da casa do Senhor não existe maior e menor. O menor é o que dá força ao maior, e o maior precisa do menor. E eu, quando começo a invejar, eu queria ser o pequenininho porque eu tenho mais força. Eu queria ser o maior porque eu tenho mais dentes. Aí você começa a entrar em conflito. Aí começa a vir problema para a sua alma e para o seu coração. Era isso que acontecia com a igreja de Coríntios. Começaram a invejar o dom dos outros. 1 Coríntios, você leu 3:3? Vamos ler 12, 20, 2 Coríntios
12 e 20. Quem encontrar a letra aí, por favor? Já estamos terminando. 12 e 20 de 2 Coríntios. Quer dizer, pode ler. Porque temo que quando chegar, Ô João, não está ligando esse microfone? Temo que, quando chegar, não vos acharei como eu queria, e que não serei encontrado por vós como quererias, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos. Mas dentro da igreja de Corinto que havia, e tudo isso era por causa de quê? Não era por causa de dinheiro, não era por causa de casa, não era por causa que tinha conseguido uma empresa, não, era por causa de dons. Olha a situação, não novamente possível, olha a situação da igreja. Porque temo que, quando chegar, não vos acharei como eu quereria, e que não serei encontrado por vós como quererias, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos. Olha a inveja no meio lá, tudo por causa de inveja, não é? Então, nós temos que tomar cuidado, estou falando para vocês aqui, porque cada um de nós que ou temos ou vamos ter uma função dentro da igreja, primeiro a gente tem que saber que as pessoas vão invejar você, vai jogar pedra em você, e o cristão que trabalha em liderança, ele tem que ter umas costas como de tartaruga, tem que se formar uma casca nas suas costas, né? Pastores assim também. Sempre que a gente vai fazer algumas entrevistas para os pastores, eu já não faço mais, mas antigamente quando fazia lá na sede, a entrevista para alguns pastores, a gente testava os pastores, para ver a reação deles, para ver como é que estavam as emoções dele, porque pensa que ser pastor é ficar aqui no culto. Irmão, a minha diversão como pastor é pregar. A hora que eu estou relaxando, que eu mais gosto é na hora da pregação, mas pastor não vive de pregação. 10% é pregação, 90% é pepino para descascar, é abacaxi. Não é só alegria, tapinha nas costas, pelo contrário, nem tapinha nas costas você tem. Então é crítica atrás de crítica. Você pode fazer 1000 coisas certas, você errou numa, aquela uma estraga as 1000 que você fez. Mas você tem que ter convicção do seu chamado, aonde você está, né? Foi o caso de ali, Datã e Abirão, Salmo 106, versículo 16, você vai ver isso. Que eles pegaram os insensatos e falaram: por que só Moisés? Por que só Arão? Nós também somos israelitas. E o mesmo Deus que está com eles está conosco também. E foram lá. Entende? Então, a gente tem que entender que, lembra, 106, versículo 16 do Salmo. tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Tiveram inveja de Moisés. O que você vai ter inveja de Moisés, irmão? Coitado de Moisés, não conseguiu dormir direito, não comia direito, a tal ponto o próprio sogro dele falou: vocês vão morrer, mano. Separa aí um grupo de gente, venha só os problemas difíceis para você, senão você não vai. Você está desde as 6 da manhã até as 10 da noite resolvendo pepino, você não vai conseguir resolver. Se eu fico olhando alguns pastores, irmão, que ele pensa assim: no dia que eu não estiver na igreja, a igreja fecha, as coisas. Pelo contrário, irmão. O dia que eu sair daqui e a igreja não continuar abençoada como é, significa que eu estou fazendo um mau trabalho e que Deus já não está mais aqui. Igreja boa é igreja que já não precisa mais do pastor. O pastor está ali para ajudar, para aconselhar, mas ela gira sozinha. Grupo de pessoas que sabem a sua posição, sabem para quem foi chamado, sabem onde está, conhecem o princípio de honra, conhecem o seu lugar, conhecem o tamanho do seu talento, quantos ele tem, quantos ele não tem, conhece o seu dom, e faz muito bem, não precisa ninguém ficar bajulando ele, nem insistindo para fazer. Ele faz porque ele gosta de fazer, e não importa se alguém está criticando ou não, se alguém tem inveja dele ou não, eu continuo fazendo, porque para isso eu fui chamado. Você não precisa invejar ninguém. O que é teu, ninguém vai tomar. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, e ponto. Basta somente você ficar fiel nos caminhos do Senhor.
Então, terminando aqui, qual é a solução para a inveja? O que eu faço então, pastor? Em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, fala que no amor não há inveja. É isso? Só para eu dizer. 13, 4. A caridade é sofredora e é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envergonha. Então, o amor, irmão, encobre multidões de pecados. Como que eu venço a inveja? Primeiramente, amando as pessoas. Tenho que amar. Segundo lugar, arrependimento sincero. Inveja é um pecado e precisa ser confessado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem aqui já pediu perdão por causa da inveja? Quem pede perdão por isso? Mas deveríamos pedir. Temos que pedir. Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu vi fulano fazendo uma viagem, eu queria viajar. Eu vi fulano comendo aquela picanha, postando lá, eu queria ter comido, eu comi ovo. Pecado de inveja é quando você começa a desejar as coisas do outro. E a desejar que o outro perda, para que você fique feliz. Ah, perdeu, eu falei, licença, bom. Então é um pecado que tem que ser confessado, tem que haver um arrependimento genuíno, porque isso está no nosso coração e nós temos que nos arrepender da inveja. Em terceiro lugar, praticar contentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Uma maneira de eliminar a inveja é estar contente ou contente pelo que você tem agora. O Senhor tem poder de te dar mais. Se contente com o que você tem agora. Isso está escrito aí? Leia lá para mim. Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então se contente com o que você tem agora, não precisa invejar ninguém. Se contente com o que você tem agora. Agora, o Senhor tem mais para te dar. Se você for fiel, obediente, o Senhor vai te levantando, vai te abençoando e vai te dando. Fiel no pouco, será sobre o muito. Então não temas, não fique preocupado. Aqui chegou a hora de fulano, chegou a hora dele realmente, mas a tua hora também chegará se você manter-se firme. Então mantenha-se contente com o que você tem por agora. O Senhor tem mais para te dar. Quarto lugar, alegrar com as conquistas dos outros. Aqui vem um problema sério, irmão. É muito mais fácil chorar com os que choram, sim ou não? Do que se alegrar com os que se alegram. O irmão chegou para você: consegui comprar minha casa. Eu agora querer pagar o aluguel. Essa casa era para mim. Quem sabe você não faz, vai lá dentro. O que eu não consigo? Né? Nós temos que tomar cuidado, irmão, entre inveja e ambição. Porque a ambição é o bom quando ele é controlado. Por exemplo, Davi, ele chegou a ser rei porque ele tinha uma promessa. Mas sobre essa promessa, ele tinha uma ambição. Era uma ambição boa. Você lembra? Quando ele chegou lá para levar os queijos para os irmãos, ele reconheceu os soldados, ele pergunta, ele escuta os gigantes lá gritando, aí ele pergunta: que dará o rei para aquele que vencer esse circunciso? Que dará o rei? Ó, Davi, 3 coisas: isenção de imposto no resto da vida para ele e para a sua família. O rei vai fazer esse homem muito rico. Em terceiro lugar, vai dar filha ainda, você vai se tornar genro do rei. Aí Davi vai em outro e pergunta de novo: o que fará ao homem que matar o incircunciso? A mesma coisa. Aí no momento, eu vejo que você é o ambicioso, que você é o ganancioso. E Davi fala: não, o que eu estou falando demais? Eu não vou matar esse circunciso por matar. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Sim? Então, ter um pouco de ambição controlada é boa, porque se você não tiver ambição, você não vai ter nada na vida. Uma pessoa que não tem ambição nenhuma, não tem nada. Se você não tem ambição de namorar, você nunca vai se casar.
ficar titio, titia, não tem problema nenhum também. Se você não tem ambição para ter o melhor salário, você vai continuar ganhando o seu mesmo salário. Se você não tem ambição para ter um bom negócio, você continua sem negócio nenhum. Ou seja, a ambição controlada, ela te impulsiona a conquistar dentro do âmbito material, familiar e também espiritual. Eu quero mais. E isso Paulo nos ensina quando ele diz assim, irmãos, buscai os dons espirituais e vos ensinarei o caminho melhor. Sobretudo, busque o dom de profecia. Tem que se eu não tenho nenhum tipo de ambição, eu não vou ter nada na vida, nem materialmente e nem espiritualmente. Quando ela é controlada dentro do domínio próprio, ela é uma bênção para a vida do cristão. Então, alegrar com os que se alegram, quando a pessoa tem vitória, que você se regozije também. Maravilha, você conseguiu, glória a Deus, isso é algo maravilhoso. E em quinto e último lugar, gratidão. Colossenses capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Sejam agradecidos. Então, qual é a solução para a inveja? Ame o próximo. Segundo, arrependa-se de uma forma sincera. Terceiro, pratique o contentamento. Quarto, alegre-se com as conquistas dos outros. E quinto, gratidão. É a melhor coisa que nós podemos fazer para solucionar a inveja. Porque a inveja é um pecado que traz confusão, que traz estresse, que traz depressão, que traz angústia, que traz confusão, que traz contenda, tanto no âmbito material. E quantas invejas tem nos trabalhos, quantas invejas tem nas escolas, quantas invejas tem na tua vizinhança, quantas invejas tem dentro da tua própria família, quantas invejas há, e isso constantemente começa a aflorar na nossa vida a tal ponto que vamos perdendo o controle e começamos a nos tornar infelizes, mal-humorado, triste, vazio, porque não temos contentamento, não temos gratidão, não reconhecemos aquilo que Deus já fez por nós e continuará fazendo. Guarde o teu coração sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele mana a vida. Coloque-se de pé nesta noite, vamos agradecer ao Senhor por esse